Você já imaginou ter que resolver um problema sem ter a menor ideia de que problema é esse? Meio impensável, né? Meio sem lógica. Vamos pensar na seguinte situação aqui, que eu acho que é fácil da maioria das pessoas imaginarem. Imagina que o diretor da escola do seu filho liga para sua casa e fala: senhor ou senhora, nós temos um problema com o seu filho. E aí você pergunta: tá bom, e o que é esse problema? A gente não pode te contar. Como é que a gente vai resolver? É mais ou menos isso. Se é completamente impossível a gente resolver qualquer problema na vida sem ter conhecimento dele, por que fazer isso em relação à artrose e em relação à sua saúde? Pois é exatamente isso que as pessoas têm feito. Um monte de gente está tentando tratar a artrose, a sua própria artrose, sem ter ideia do que é isso. Me diz como que eu vou resolver o problema artrose sem conhecê-lo profundamente. E é sobre isso que esse vídeo de hoje vai falar. O que é artrose e como tratá-la? Como saber e conhecer a artrose vai influenciar no seu tratamento. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai compreender como que você pode fazer mais coisas para melhorar da sua artrose. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, sempre tentando trazer para vocês o que há de mais novo e mais relevante na saúde articular do quadril e do joelho. Bom, vamos lá então. Eu estou disposto hoje, com esse vídeo, a provar para vocês que quanto melhor vocês conhecerem o problema de vocês, e no caso aqui o problema artrose, maior vai ser o leque de opções que você vai ter para tratar esse problema. Maiores serão os recursos disponíveis, as opções que serão dadas a você para melhorar esse problema. E logo, tudo isso junto vai aumentar muito a chance de sucesso de qualquer tratamento que você optar por fazer para tratar a sua artrose. Então, ao longo de todo esse vídeo, eu vou usar aquela nossa situação problema lá do início para a gente ir fazendo um comparativo, uma analogia para tentar ficar mais fácil de entender, e a cada momento em que a gente explicar o que é a artrose naquele sentido, a gente vai correlacionar com um possível tratamento, com essa etapa da explicação do que é a artrose. Então, nesse exemplo que a gente deu no início, vamos começar pelo básico e pelo o mais simples possível. O diretor ligou e falou que o seu filho teve um problema na escola e que ele precisa que você resolva o problema. Só que ele simplesmente falou que teve um problema e se negou a dizer qual era o problema. Você não conhece o problema, como é que você vai resolver? De maneira muito simples. Se a gente quiser, quem gosta de simplicidade pode encerrar o vídeo aqui. O que é artrose? É o desgaste da cartilagem. Pronto e acabou. Isso é o que a maioria das pessoas ouve e aceita e o que a maioria das pessoas fala, tá? Vamos lá. Antes disso, tem gente que nem isso explica. Então, não são poucas as situações em que os pacientes obtêm o diagnóstico de artrose, ou escutam isso de um médico, ou leem isso num laudo e já começam a tratar, ou a se autotratar, ou até mesmo um tratamento orientado pelo médico, mas que o médico só falou: você tem artrose. Pronto, isso é igual à ligação do diretor. Está tentando resolver um problema sem ter a mínima ideia do que é a coisa. Numa etapa adicional, vamos dizer que artrose é o desgaste de cartilagem. É como se o diretor da escola falasse, você insistisse e falasse: tá bom, mas qual é o problema que eu quero resolver? E ele falasse assim: o problema é que seu filho perdeu uma aula. Opa, já temos um pouquinho mais de informações. É equivalente a saber que a artrose é o desgaste da cartilagem. Mas é só isso? Só com essa informação de que seu filho perdeu uma aula, você vai saber por que ele perdeu? Qual foi a aula que ele perdeu? Se ele tem uma explicação para isso? Se está tudo bem com ele, você não sabe mais nada. É uma coisa muito pequena isso dentro de todo o contexto. E a mesma coisa é com a artrose. Então, não adianta saber apenas que a artrose, de maneira simplista, é o desgaste de cartilagem. Certo? É sim. Mas o que ocorreu para se chegar nesse desgaste?
Nós temos que entender tudo que existe antes do processo de existência da artrose, ou seja, tudo que são fatores de risco que influenciam o aparecimento da artrose e, obviamente, influenciam a sua piora. Temos que entender no processo de artrose tudo o que acontece com aquela articulação, além do desgaste de cartilagem por si só, tá? Ou seja, o que a artrose, o que gerou a artrose e o que a artrose está gerando agora naquela junta. Para aí sim a gente identificar possíveis alvos de tratamento. Então, vindo da causa, a primeira coisa que tem que se compreender é, muitos pacientes perguntam: ah, Inácio, mas por que eu tive artrose? Da onde veio isso? Eu conheço tanta gente que faz as mesmas coisas que eu e não tem, por que eu tenho? Então, a primeira compreensão importantíssima é: a artrose é uma doença multifatorial. O que quer dizer isso? Muitas causas têm que acontecer e se unir para gerar aquele problema. Então, diferentemente do que muita gente pensa, a artrose é uma doença puramente mecânica, é sobrecarga, ou é sobrecarga porque usou muito a articulação, ou é sobrecarga porque tem obesidade, ou é sobrecarga por qualquer outra, porque tem uma deformidade, isso é artrose, pronto, acabou. Não, tá? Então a artrose tem sim uma influência genética. Então, se você tem histórico na família de outras pessoas que tiveram artrose, especialmente artrose jovem, sim, você tem uma chance maior de ter. Não quer dizer que seja determinante que você vá ter. Por quê? Porque é multifatorial e eu tenho outros fatores onde eu posso agir para tentar prevenir, tá? Então, tem sim influência genética. Tem influência de todos os hábitos de vida saudáveis. Então, hoje, nós temos essa concepção, e isso se desenvolveu nos últimos 10 anos especialmente, de que a artrose não é puramente uma doença mecânica, uma doença do impacto, da carga, como eu comentei agora há pouco. Ela é uma doença, sim, sistêmica. O que é isso? Do corpo inteiro. Ela tem um grau de associação com a inflamação que o nosso corpo tem. Constantemente, eu não estou falando da inflamação aguda, aquela que a gente bate, machuca e fica doendo, ou aquela que a gente torceu o tornozelo e fica dolorido. Esse é um processo inflamatório agudo. Estou falando de um processo inflamatório continuado ao longo de toda uma vida, em decorrência de hábitos não saudáveis. Então, em última instância, esses hábitos não saudáveis que favorecem o aparecimento da artrose são os mesmos hábitos não saudáveis que favorecem o aparecimento do diabetes, da pressão alta, da doença de Alzheimer, da demência de Alzheimer, do câncer e de uma série de outras doenças. Então, essa compreensão é uma compreensão que tem surgido na última década, especialmente, de que a artrose simplesmente é mais uma doença desse espectro todo de doenças crônico-degenerativas e que os fatores que predispõem à artrose são os mesmos que predispõem a essas outras doenças. Logo, a gente tem aqui já a primeira deixa para saber onde eu tenho que atuar para prevenir a artrose, tentar prevenir ou para evitar a progressão em todos esses fatores de vida. Quais? Quais que estão associados à artrose, sabidamente, e a todas essas outras doenças e que podem ser trabalhados da minha parte? Qualidade do sono. Já está mostrado e comprovado que quem não tem um sono de qualidade, quem se priva de horas de sono, quem dorme mal, quem tem insônia, tem maior associação com obesidade, tem maior associação com doenças crônico-degenerativas como diabetes, como pressão alta e, obviamente, com artrose. Então já está aqui um ponto onde você tem que atuar. Nível de estresse e ansiedade. Pessoas estressadas que vivem num ritmo constante, muito acelerado de vida, que não se dão tempo de ter atividades de prazer, que não relaxam em momento nenhum, que não têm um hobby, que não praticam uma atividade em que a cabeça dela esvazie, uma meditação, um momento de oração, pessoas que não curtem as suas famílias, não dedicam tempo a isso, vivem no nível
tão alto de tensão constantemente que isso gera uma cascata hormonal e um nível de ativação cerebral de estresse contínuo que não só predispõe a todas essas doenças e inclusive a artrose, como influencia muito a interpretação do seu corpo da artrose. Então você pode ter artrose e não ter tanta dor, ou você pode ter artrose e ter muita dor. Essas pessoas que estão nesse nível constante de estresse e ansiedade sentem mais dor do que outras pessoas. Então, segundo fator modificável claramente, tá? Terceiro, muito relevante, a alimentação. E aqui a gente tem uma série de polêmicas entre o estilo de alimentação, o que é melhor, o que é pior. Isso não existe um consenso, tem nutricionistas para uma linha, tem nutricionistas para outra linha. O que eu posso dizer é que praticamente a totalidade dos trabalhos mostra, e seja qual for a linha do nutricionista ou do médico ou do paciente que eles acreditem, é consenso que alimentos processados, ou seja, alimentos industrializados, que contém alto teor de gorduras ruins, gordura vegetal hidrogenada, óleos vegetais, substâncias todas artificiais e as poucas substâncias que eram naturais foram perdendo qualidade devido a cada etapa do processamento industrializado, além de carboidratos refinados em excesso, ou seja, as farinhas brancas que estão nas massas, nos biscoitos, em todos esses industrializados também, e o consumo do açúcar refinado em si, isso é consenso e qualquer linha de alimentação, os pesquisadores, os médicos, os nutricionistas e os pacientes vão concordar que esse tipo de alimentação predispõe muito ao desenvolvimento de todas essas doenças e, obviamente, da artrose. E influencia muito a piora dos sintomas da artrose. Esse é um fator tão relevante e tão, entre aspas, facilmente modificável, porque só depende da sua vontade, que eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, tá? Falando de alimentação e artrose. Mas já basta vocês saberem que alimentos processados industrializados e carboidratos refinados, açúcar, predispõem à artrose e à piora dela. Outro fator essencial, a atividade física. Esse está todo mundo cansado de saber. E aí, por várias coisas. Primeiro, pelo suporte muscular, pela compensação mecânica, pela garantia de mobilidade articular, pelo efeito que tem no bem-estar, pelo efeito que tem no sono, pelo efeito que tem na alimentação, ou seja, a atividade física ela é mandatória e ela age em todos os outros, assim como os outros, eles se interrelacionam, tá? Mas a atividade física é associada a maior saúde e a menor índice de desenvolvimento dessas doenças todas, tá? Claro que eu estou falando de atividade física num nível de saúde e, de preferência, orientada por profissionais. Então, não é aquela atividade coisa louca, sem orientação nenhuma, porque isso também pode causar mal. Tudo em excesso pode causar mal, tá? Outro fator paralelo, espiritualidade. Eu citei rapidamente, na hora aqui do controle do estresse e ansiedade, o fato de fazer orações ou de meditar. Muitos trabalhos mostram que pessoas que trabalham a sua espiritualidade, seja ela associada a uma religião ou não, tá? Desenvolvem menos doenças crônicas. E quando desenvolvem, encaram melhor viver com essas doenças e manifestam essas doenças com menor gravidade. Então, mais uma coisa para você incluir no seu leque de atitudes saudáveis na vida, trabalhar a espiritualidade. Então, vejam que aqui a gente já tem um conjunto de coisas que, quando mal trabalhadas, podem te favorecer desenvolver artrose, podem fazer despertar aquela tendência genética que você tinha. Por outro lado, quando bem trabalhadas, e aqui está a nossa grande oportunidade de melhora e de crescimento, quando bem trabalhadas, elas vão prevenir o desenvolvimento da artrose. E o bônus que elas trazem, elas não vão prevenir somente a artrose, elas vão prevenir
todas as doenças da modernidade que mais matam e mais fazem as pessoas infelizes na vida atual. Tá? Então você vai estar prevenindo não só a sua artrose, você vai estar prevenindo a sua pressão alta, prevenindo o seu diabetes, prevenindo o seu Alzheimer, prevenindo o seu nível de estresse lá no alto. Então tudo vai melhorar na sua vida. E aqui eu faço o adendo que quanto mais desses fatores eu modificar, maior a chance de eu ter sucesso. Eu preciso obrigatoriamente, eu não consigo, Inácio, eu não consigo dormir bem. Eu só consigo fazer todo o resto. Mas primeiro que se você fizer todo o resto, eu garanto que você vai começar a dormir bem. Depois que fazer um desses fatores é melhor do que não fazer nenhum. Então, quando eu estou falando do tratamento não cirúrgico da artrose, seja ele qual for, esses fatores de modificação de hábitos de vida têm que ser trabalhados para atingir um sucesso maior. Tá? Então esse é o primeiro conceito. Vocês têm que ter em mente, a artrose é multifatorial e é uma doença sistêmica do corpo inteiro que se manifesta na junta. Logo, se eu modificar muitos fatores desses, meu corpo inteiro ficará mais saudável e a minha junta também ficará. E se eu fizer isso, eu terei maior chance de sucesso com qualquer modalidade de tratamento que eu fizer. Certo, Inácio? Entendi tudo que pode gerar o meu problema artrose, o meu desgaste de cartilagem. Mas e agora? O que o desgaste faz com a minha junta? Bom, se a artrose fosse somente o desgaste da cartilagem, a gente não veria um monte de pessoas com artrose do joelho ficando com as suas pernas arqueadas, ficando com deformidades, ou pessoas com artrose no quadril que não conseguem dobrar o quadril, agachar, cruzar as pernas, cortar a unha do pé. O que acontece então? Acontece que esse desgaste da cartilagem leva a uma série de outras alterações dentro da junta. Começa que a gente hoje questiona até mesmo se o início do processo é o desgaste da cartilagem ou se é um acometimento do que a gente chama osso subcondral, o osso logo abaixo da cartilagem. Hoje muitos estudos têm mostrado que esse osso logo abaixo da cartilagem tem um papel muito importante na gênese, na criação, no desenvolvimento da artrose. Talvez alterações estruturais dele levem ao desgaste de cartilagem. A gente ainda está questionando isso. E aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, por que dói a artrose? A cartilagem que nós temos na nossa junta não tem nervo nela. Tá? Logo, se eu não tenho nervo para levar a sensibilidade da dor para o meu cérebro, o puro desgaste da cartilagem não deveria gerar dor. A dor que nós sentimos da artrose, ela vem muito do acometimento desse osso subcondral, e isso, alguns trabalhos de histologia da década de 70 já mostravam isso, que pacientes que têm artrose, por exemplo, têm uma quantidade muito maior de terminações nervosas nesse osso. Logo, eles sentem muito mais dor do que quem não tem artrose, obviamente. E estruturas periarticulares, a sinóvia, a membrana que reveste a cartilagem, reveste a nossa junta, a nossa articulação, e os ligamentos, os tendões ao redor, eles vão se inflamando com o processo de desgaste da cartilagem. Até porque quando essa cartilagem vai gastando, ela vai, entre aspas, liberando substâncias tóxicas dentro da junta. Na verdade, são substâncias inflamatórias que alteram a qualidade do líquido que nós temos dentro da junta e, por consequência, vão alterar todas essas estruturas de partes moles que a gente chama que estão na junta. Ligamentos, membrana sinovial, cápsula e tendões e músculos ao redor. Tá? Então é isso que dói. Logo, o processo de artrose pode até começar na cartilagem ou no osso subcondral, mas ele vai evoluindo e vai acometendo e destruindo
toda a articulação no momento mais tardio. E por isso nós vemos aparecer aqueles bicos de papagaio, os osteófitos, ou a gente vê aparecer os cistos que aparecem tanto nas ressonâncias que as pessoas veem, cistos intraósseos, cistos subcondrais, tudo isso vem daí. Nós vemos o joelho ficar inchado, porque está cheio daquele líquido de má qualidade e inflamada a sinóvia, a cápsula, a gente está com uma sinovite. Nós vemos o paciente ter dor somente ao toque na pele, porque até a região mais superficial, as camadas mais superficiais já estão inflamadas em consequência daquela artrose. Tá? Então a artrose é uma doença que acomete toda a articulação. Mais uma informação importante que vocês têm que ter. E aqui, como qualidade, se nós temos muitas coisas acometidas, nós temos muitos alvos para terapias. Isso é uma vantagem. E aí vocês começam a entender uma série de tratamentos que nós oferecemos para vocês. Logo, se eu falei para vocês que o osso subcondral é talvez um dos maiores problemas, porque ele leva ao desgaste da cartilagem e sofre também com o desgaste da cartilagem, eu tenho terapias para o osso subcondral. Tanto não cirúrgicas, através de suplementação, de uma alimentação adequada, a própria atividade física favorece o osso subcondral, exposição ao sol. Todos esses hábitos influenciam e eu tenho suplementos próprios para isso, eu tenho técnicas minimamente invasivas cirúrgicas para o osso subcondral, como a subcondroplastia. Vocês têm um vídeo aqui no meu canal falando somente sobre isso, vale a pena olhar para entender o que a subcondroplastia faz. E a gente tem visto isso, que quando nós reforçamos esse osso subcondral, isso freia o processo de desenvolvimento da artrose durante um tempo. Isso alivia sintomas, aquela dor que vinha daquelas terminações nervosas do osso subcondral diminui. Ou seja, um alvo já sendo atacado, porque eu descobri que o osso subcondral tem a ver com artrose. Se eu falei para vocês que o líquido articular perde a qualidade e se torna inflamatório, tóxico, vamos melhorar esse líquido. E aqui entram todas as terapias infiltrativas que nós fazemos, especialmente a aplicação dos viscobiológicos, o uso do ácido hialurônico, o uso da proloterapia, todas técnicas que favorecem e melhoram a qualidade desse líquido, ou seja, mais um alvo para ser atacado e para eu melhorar a minha artrose e ficar com mais tempo com a minha junta funcionante. Então, 2 alvos novos que vieram só de eu saber por que eles estavam precisando disso. Se eu estou com a minha cápsula inflamada, com os meus tendões ao redor inflamados, com os nervos ao redor dessa articulação que inervam sensíveis demais, eu tenho mais um alvo para atingir. Além de eu aplicar substâncias dentro da junta, eu posso fazer aplicações extra-articulares de substâncias nos tendões, na cápsula, no ligamento. Eu posso fazer bloqueios neurológicos desses nervos que estão hiperexcitados, levando a dor para o cérebro. E com isso eu freio a intensidade da dor. Mais um alvo para ser atacado. E indo além, mesmo falando de tratamento cirúrgico, se eu tiver um raciocínio completamente simplista, vamos falar da cirurgia padrão ouro para uma artrose avançada, que são as artroplastias, as próteses de joelho e de quadril, o médico e o paciente que tem um raciocínio, uma compreensão muito simplista da artrose, a artrose é o desgaste da cartilagem, então pronto, eu posso somente trocar a cartilagem por uma prótese, está resolvido. Até tá. Mas o que pode melhorar muito os meus resultados cirúrgicos? E isso faz uma grande diferença entre 2 pacientes que colocam uma prótese e um fica super bem e o outro mais ou menos. Eu trabalhar todos esses outros fatores. Já que eu vou operar e terei que substituir a cartilagem danificada por uma prótese, porque eu sei que é isso que é artrose, se eu simplesmente encaro dessa maneira, eu coloco a prótese, pronto e acabou. Se eu tenho a compreensão
de que toda aquela junta estava acometida e de que talvez eu tenha encurtamentos musculares, talvez eu tenha deformidades, eu tenho uma sinovite, aquilo tudo está inflamado, eu tenho todo esse processo conjunto, eu vou colocar a prótese. Durante a minha cirurgia, eu vou fazer aplicações de algumas substâncias especiais em locais onde eu julgo que havia muita inflamação, porque eu vou melhorar a recuperação pós-operatória. Antes da cirurgia, eu vou trabalhar uma suplementação e uma alimentação e uma fisioterapia pré-operatória para compensar uma série desses problemas, e depois da cirurgia eu também agregarei essas condutas para que eu tenha o melhor pós-operatório possível. Então percebam, a gente saiu de uma informação simples, artrose é igual desgaste de cartilagem, para um leque de compreensão muito mais amplo. Logo, agora nós temos e sabemos muito mais coisas que nós podemos fazer para ter sucesso no tratamento da artrose, seja no tratamento não cirúrgico conservador, como no tratamento cirúrgico. Então, fazendo um resumão e juntando tudo e correlacionando aí com as condutas terapêuticas, eu sei que a artrose tem muitas causas, que todas essas causas geram muitas outras doenças e que eu posso trabalhar cada uma dessas causas. Quais são? Qualidade do sono, controle do estresse e ansiedade, melhora do padrão alimentar, que isso vem junto muitas vezes com o controle da obesidade, atividade física e ou fisioterapia, trabalhar espiritualidade. 5 maneiras básicas que terão que estar presentes em todo o tratamento de sucesso da artrose. Se eu sei que a minha artrose não só acomete a cartilagem, mas acomete a minha junta inteira e toda a minha articulação fica inflamada com o acometimento do osso subcondral, do líquido sinovial, dos tendões, ligamentos, cápsula, sinóvia e nervos ao redor, então eu começo a entender que o uso de suplementos anti-inflamatórios, fitoterápicos, condroprotetores e uma série dessas medicações que nós temos hoje vai favorecer esse osso subcondral, vai diminuir a inflamação da junta, vai melhorar a inflamação do organismo como um todo e tem que fazer parte também do meu protocolo de tratamento não cirúrgico. Indo além, eu sei que se o meu osso subcondral está acometido, eu tenho a opção de fazer um procedimento chamado subcondroplastia. Claro que se houver indicação no seu caso, tá? Um procedimento minimamente invasivo que vai melhorar o meu osso subcondral, melhorar a minha dor e frear o processo evolutivo da artrose durante um tempo, diminuir a velocidade de progressão. Eu sei que se o líquido está ruim, tóxico, inflamatório, eu tenho procedimentos infiltrativos intraarticulares para melhorar a qualidade desse líquido, o ácido hialurônico e uma série de outras substâncias com tratamentos viscobiológicos. Se eu sei que estruturas extraarticulares estão sofrendo com o processo de artrose e inclusive levando mais dor ao meu cérebro, eu posso fazer bloqueios neurológicos e procedimentos infiltrativos extraarticulares para otimizar o meu resultado. E se eu sei que tudo isso, quando muito avançado, leva a uma destruição completa da articulação, vamos substituir o problema, a chave do problema. Vamos colocar uma cartilagem artificial e fazer uma prótese. Mas não vamos fazer só isso. Vamos corrigir todos os outros fatores. Então vamos trabalhar a inflamação da cápsula, dos tendões, dos nervos ao redor da junta no momento dessa prótese, antes dela e após ela, para que eu tenha os melhores resultados cirúrgicos e o maior nível de satisfação do paciente. E mais, não é porque você operou uma articulação que você vai deixar de trabalhar todos esses fatores para que você não tenha problema nas outras articulações que nós temos no corpo.
Então, voltando à nossa correlação, à nossa analogia com o nosso exemplo inicial, você continuou insistindo com o diretor da escola, fala, mas o que foi? Qual foi o problema com o meu filho? Tá bom, ele perdeu a aula, mas o que mais? Não, ele perdeu a aula, na verdade, porque ele estava passando mal, mas eu quero dizer para o senhor que agora ele já está bem. Olha como mudou todo o cenário agora. Você que começou uma ligação com um problema para resolver, que teoricamente seria um problema disciplinar do seu filho, porque ele tinha... Você começou sem nem saber qual era o problema, mas depois você descobriu que ele perdeu uma aula, depois você julgou que tivesse que talvez corrigir o problema com o seu filho, terminou acontecendo que ele simplesmente tinha passado mal, e o problema que o diretor queria te passar é que você tem que ficar atento com a saúde dele, para você observar se está tudo bem ou não, se isso vai se repetir ou não. Logo, era tudo diferente, a abordagem foi completamente diferente, não era nada do que você imaginou no início. É exatamente assim que funciona com a artrose. E eu espero que você tenha entendido isso. Para quem só quer saber a resposta simples, a artrose é o desgaste de cartilagem, só existe uma solução. Tira fora e coloca a prótese. Acabou. Ninguém vai te oferecer mais nada, porque você não sabe mais nada. A partir do momento que eu começo a entender o que é aquilo, eu começo a saber um mundo inteiro de opções terapêuticas e de tratamentos que eu tenho para melhorar. E também sei maneiras de otimizar os meus tratamentos cirúrgicos para que eu tenha o melhor tratamento possível da artrose. Espero que vocês tenham entendido, então, que a coisa é muito mais complexa do que um simples desgaste de cartilagem. Logo, nós temos também muito mais soluções para serem oferecidas para você, e esse é o lado bom. Além do que, quando você trata a artrose, a maioria das vezes você está tratando um organismo inteiro, um indivíduo, um ser humano por inteiro. Todos os tratamentos para artrose favorecem a sua saúde como um todo e evitarão que você tenha doenças graves ou que elas progridam. Espero que tenham gostado, compreendido o que é artrose, entendido um pouquinho do leque de tratamento amplo que nós temos. Claro, cada um desses tratamentos é debatido aqui no canal, em outros vídeos que eu tenho aqui. Deem uma passeada aí e vejam, falando de infiltrações, falando de subcondroplastia, falando de suplementação, falando da artroplastia, da prótese e mais um tanto de coisa que a gente fala por aqui. Se você gostou, dá o seu joia aí, se inscreve no canal se você não está inscrito para receber novos vídeos, ativa o sininho e espalhe esse vídeo para quem você achar que pode se beneficiar. Isso é o que eu te peço para me ajudar, para a gente levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.